Sou o João Ártila. Ah, não, é você. 4 anos. Olá, tudo bem? Prazer, sou o João. Eu participei recentemente do Um Ateu versus 30 Cristãos. Vou fazer esse vídeo aqui para fazer um react, fazer umas argumentações o que eu queria ter falado ali no dia, não queria ter falado. Contar como foi um pouco a experiência ali, algumas coisas que aconteceram nos bastidores. Se inscrevam no canal, dê like no vídeo. Comentem qualquer coisa no campo dos comentários. Seja, cara, qualquer coisa que você quiser comentar, se quiser fazer uma pergunta, se quiser fazer uma afirmação. Provavelmente no futuro eu faço um vídeo respondendo. E, bom, vamos lá, né? Meu nome é Daniel Gontijo, sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Tô aqui hoje cercado por 30 cristãos. É basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta. E acho que vai ser massa. Cara, o professor, doutor, né? Eu chamo ele mais de doutor. Cara, ele é uma pessoa maravilhosa. Se você é ateu, não segue ele, siga. Se você é cristão e gosta de pesquisar, gosta de estudar, siga ele também. Ele é uma pessoa muito honesta, intelectualmente falando. Uma pessoa muito simpática, a energia dele é muito boa. Foi um prazer conhecer o doutor, cara. Foi um prazer. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Você quer? Não. Ofereci pro cara ainda. Falei, ok, mano. Não, vai lá. Sou o João Ártila. Não, é você. 4 anos. Assim como disse Mises, eu acredito que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Ciência. Cara, eu tava muito nervoso. Eu não sabia que ia ter isso, tá? A gente tava lá na hora, lá na salinha. Os caras falaram, ó, vai lá no estúdio lá, vocês. Fala seu nome, sua idade e o que vocês vieram fazer aqui. E eu não tinha nenhum pretexto pra estar ali, realmente, tá? Eu fui lá mais por uma experiência mesmo. Tratar ali uma dificuldade mais social que eu tenho. Então, pra mim, foi me colocar em uma situação de muito desconforto, né? Eu fui muito mais pela experiência em si. O que eu falei ali, né, na verdade, é simplesmente o que eu acredito, né? Eu acredito no debate de ideias, na liberdade de expressão. E eu acredito que somente dessa maneira a gente vai chegar a algum lugar, né? A gente consiga chegar a soluções. Enfim, vamos lá, De né? novo, João Ártila. A sua afirmação disse Deus João Ártila, rapaz. Eu não tinha falado meu nome pra ele ainda. Mas vamos lá. existisse, ele não se esconderia. Ela, a princípio, ela já cai em uma contradição porque você cria um argumento circular onde você diz se Deus existisse, onde você já pressupõe uma realidade que ele não existe, né? O que mudaria o ônus da prova, mas nesse caso, né, ignorando e se tratando de métodos humanos, se você analisar essa premissa e considerar que Deus é uma super matéria. Cara, vamos lá. O né, o professor, ele podia levar 6 pautas e teve um erro da produção que essas pautas foram vazadas pra gente ali uma semana antes da gravação. Então o pessoal tudo ali pesquisou, o pessoal tudo ali foi atrás de estudar e coisa e tal. Então tava todo mundo com muito conteúdo, o pessoal tava, por incrível que pareça, né? O pessoal tava ali com bastante conteúdo, o pessoal tava muito ansioso também. E a minha preocupação maior, tanto que eu tava vendo o chat ao vivo, teve um cara que ele pegou e falou: não, isso aí é uma oração subordinada adverbial condicional, não é um argumento circular, nem nada do gênero, coisa e tal. E whatever, enfim, né? Cara, a questão principal é o quê? Eu queria delimitar o ambiente do debate. Por quê? Quando você... A pauta é, se Deus existisse, ele não se esconderia. Ele já delimita ali na pauta que Deus não existe. Ele já está pressupondo essa coisa. E por isso que eu falei que antes de qualquer coisa, inverteria o ônus da prova. Para ele provar que Deus não existe, para ele conseguir fazer essa pergunta, né? Era isso que eu queria dizer. Mas por que isso? Porque o ateu, que tem uma visão filosófica ali, uma visão materialista, reducionista, não tem o porquê você conversar com esse tipo de pessoa usando uma filosofia teológica, né? Uma filosofia metafísica, porque são linguagens diferentes. Então, a pessoa gastar argumento falando de um jeito, o outro falar de outro, não é que um tá errado, não é que o outro tá certo. É que você simplesmente vai gastar energia porque vocês estão falando em linguagens diferentes. E o que eu queria ali, no geral, era delimitar mesmo o espaço do debate. Então, tanto que eu vou falar aqui, ó, Que deixa rastros que podem ser encontrados cientificamente para comprovar sua existência, ela é, né, como é uma coisa circular, ela mesma se contradiz. Por quê? Se você assumir a priori, né, o que vem antes... Eu inverti, mas o que eu quis dizer? Se você assume as condições filosóficas de Deus a priori, que é onipotência, onisciência e onipresença, tava muito nervoso, eu falei outra coisa, inclusive. Ele não é detectável ou descobrível, para ele estar escondido, né? Ele não é descobrível pelo método científico. Ele não é um ser, ou seja, ele não é composto de matéria e que deixa rastros disso e coisa e tal que você vai conseguir investigar até você chegar nele desta maneira, né, usando o método científico.
E era isso que eu queria dizer, né? As definições filosóficas de Deus, a questão de Eu não me enganei todo. imaterial, infinito e etc e tal. Então seria realmente uma questão impossível. Infinito. Como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra existente. Cara, percebe uma coisa que você viu, o pessoal levantou a mão de uma vez quando ele começou a falar, mas mais pra frente eu falo Então isso. tem gente que tá aberta a ter um tipo de relação com Deus. Certo, perfeito. Assim, Cara, mas ainda bem que ele falou. Aqui eu não saberia mais o que falar. Fiquei perdido, estava muito nervoso. Mas vamos lá. Essa pergunta dele não tem nada a ver com a primeira pauta. Foge completamente dessa pauta, né? A questão de como você se comunica, você se interage com Deus é completamente diferente de Deus estar escondido. Mas então eu vou falar o argumento que eu tinha levado, né? Vou me prender à primeira pauta, à primeira afirmação. Deus, ele, se você assume as condições filosóficas dele, ele não é um ser material, é uma supermatéria que deixa rastros que pode ser desvendado pela ciência. Por quê? Porque a ciência, ela é uma ferramenta interpretativa humana. A ciência, ela não é uma verdade absoluta. Esse negócio que eu vejo de a matemática é a maneira que Deus escreveu o universo e coisa e tal. Cara, isso eu acho um absurdo, né? Ou de certa maneira ignorância. Por quê? Tanto na ciência, na física, na química, na matemática, nós criamos e mudamos leis para elas se adequarem, porque ela é uma ferramenta interpretativa, para elas se adequarem aos cenários que precisamos de respostas. Então, a ciência, ela é uma linguagem que o homem descobre o mundo. E não uma linguagem que o homem descobre do mundo. A ciência não está no mundo e descobrimos ela. A ciência é uma linguagem nossa que usamos para interpretar a existência. E dentro desse próprio cenário, o ser humano ele chega a próprias limitações que, por exemplo, o homem ele não consegue conceber a grandiosidade do universo, por exemplo, de maneira material. O homem ele não consegue considerar o quão grande o universo é. Por quê? Porque foge da nossa escala. A gente tem uma escala média que é sobre o que a gente vive. Então a gente tem muita dificuldade para imaginar coisas que são grandes demais ou pequenas demais. Por mais que essas coisas sejam comprovadamente existentes ou matérias, a gente tem dificuldade de compreensão. Então, vou dar um exemplo. A gente vive em um mundo tridimensional, de altura, largura e profundidade, porém interpretamos esse mundo em duas dimensões, em 2D. E o nosso cérebro tem ferramentas evolutivas que consegue desenvolver ali a terceira dimensão. Se conseguíssemos criar um universo bidimensional, com altura e largura, os seres daquele universo, eles veriam em 1D, em uma dimensão. E mesmo que a gente tentasse interagir nesse universo, a nossa interação seria limitada pelo próprio universo, entendeu? E a interpretação desse ser vivo seria mais limitada ainda sobre o que nós somos. Ele não conseguiria conceber o que nós somos pela própria limitação dele. Então, mesmo que Deus exista em uma dimensão maior ou fora das 3 dimensões, whatever, no metafísico, no mundo espiritual, a gente existe essa limitação, entendeu? De maneira irracional, você tentar falar disso de maneira científica. Por isso que é uma discussão filosófica. Mas ela vai falar, não, então não tem resposta, que não sei o que não sei o que. E não, eu discordo. Por quê? Ao longo da história teve muitos ateus que fizeram estudos, fizeram pesquisas. Eu tinha anotado o nome aqui, mas eu acabei perdendo. De ateus que eles foram estudando, foram pesquisando, descobrindo. E no final eles, realmente, existe algo maior do que tudo. Existe algo que criou tudo, realmente. As coisas funcionam de um jeito que, nossa. E por que isso? Na Bíblia mesmo, em Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o que eu quero dizer com isso? Os ateus, no geral, eles conseguem chegar mais fácil em uma visão de solitude. Por quê? Porque os ateus eles são mais honestos intelectualmente. Eles conseguem, de maneira humilde, se conciliar com a própria mediocridade da existência, a própria mediocridade da matéria. Então eles conseguem, nesse estado de solitude, eu acredito dessa maneira, de que isso leve eles a Deus também. Não necessariamente não precisa ser o Deus cristão, Deus islâmico, coisa e tal. Tem muitos ateus que viraram cristãos, que viraram deístas ou somente teístas e coisa e tal. E não tem problema. Outra coisa também, voltando a falar da escala humana, mediana, em 1 Romanos, da 18 em diante, eu acho que até o 21, Paulo ele fala o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta,
porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, e das aves, e dos quadrúpedes, e dos répteis. O que eu vejo disso aqui tem uma questão do judaísmo, né? Que eles falam sobre a interpretação de Yahvé, que ele fala, cara, você tentar conceber a grandiosidade de Deus é uma heresia, porque você é limitado como criatura a conceber a grandiosidade do Criador. E o que eu vejo, o que Paulo está falando aqui, é literalmente a questão da idolatria. As pessoas, a própria existência e o próprio ser humano é prova da existência de Deus. Ela é prova de que existe algo maior. E o homem, ele sabe disso. Porém, o homem, ele sabendo disso de alguma maneira, porque é manifestado nele, ele se corrompe com ele mesmo, com a própria existência, com a própria carne. E aí ele reduz a grandiosidade de Deus a coisas menores, as coisas médias que ele consegue conceber. Um deus ave, um animal. Eu vejo que a partir daí vem muito a questão da idolatria, né? Que apareceu durante a história da humanidade, né? De deuses animais antropomórficos e coisa e tal. E Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. Então eu vejo, por exemplo, o argumento ateu hoje, as pessoas que acreditam em Deus é por causa de uma condição humana, porque ele precisa, como ele não entende algo que é muito grande, ele reduz esse conceito, é um Deus aqui, uma estátua, que aí ele acredita que isso é uma divindade e que ela tem poder. Porém, Paulo fala isso há muito tempo atrás de maneira contrária. Ele fala que Deus ele é tão grande que o homem, não conseguindo conceber essa grandiosidade, reduz isso a pequenas imagens, a pequenos fenômenos, né? O homem, animal, e adora isso como se fosse Deus. Eu vejo que isso não é um argumento muito eficiente, né? Para você falar, não, pessoas acreditam em Deus por uma necessidade humana de acreditar. Da mesma maneira que Paulo falava antigamente que o homem, tendo essa necessidade de diminuir as coisas para algo que ele consiga ver para acreditar, o homem acabou caindo em idolatria, acabou corrompendo a imagem de Deus que está acima da criação. Né? Sobre o contato, acredito que vai muito de uma questão de contexto, principalmente linguística. Cara, eu não sei o que eu ia falar ali, né, naquele cenário. Cara, derrubaram a água. Foi um dilúvio aqui, galera, pera aí. É um batismo, né? Isso é a vontade dele. Cara, eu não achei legal. Isso que aconteceu, o pessoal ficou brincando, ficou zoando ali na hora. Eu achei paia mesmo. O pessoal tava realmente ali se degladiando pela cadeira, né? Eles me converterem, olha só. Cara, esse mano aqui, ele é muito gente boa. Eu conversei com ele também na salinha lá, trocamos uma ideia. Cara, muito gente boa, muito inteligente também. Meu nome é Josias Robson Silva Negreiros. O Daniel, ele é uma referência que eu conheço nesse sentido e será interessante trocar essa ideia com ele, até porque eu sou cristão e acredito que tem muita coisa que, se ele ouvir de mim, vai fazer sentido pra ele. É sim. Prazer. Prazer, Josias. Bom, a afirmação... Cara, e ele tem pulso firme pra falar mesmo, mano. Você conversando com ele, ele olha na sua cara assim, ele fala, mano, é isso, isso e isso. Tipo, caralho, mano, o cara tem autoridade pra falar. Autoridade não, né? Imposição. Ele começou bem, só que ele rosca no argumento. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem problema contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Vamos lá, deixa eu colocar meu... Como é que ele falou? Cristão, porque eu nem acredito. A afirmação, ele começou bem, só que ele rosca no argumento. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem problema contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Vamos lá, deixa eu colocar meu... Cara, vamos lá. O Daniel, ele é ex-católico, né? Ele vai falar aqui mais pra frente. E, de fato, eu me expressei muito mal, né? Eu tava voando das ideias aqui, nada a ver com o programa em si, né? O quadro. O argumento. Existem 8,3 bilhões de pessoas no planeta. Você sabe quantos ateus existem no planeta? Quantos cristãos você sabe? Porque... Cerca de 700 milhões de ateus. E cristão, você sabe? 2,3 bilhões, mais ou menos, 30%, perto disso. Perfeito. Então a gente tá falando que, tirando os ateus, as outras pessoas, os 93% acreditam numa divindade. Essa divindade, ela pode vir naturalmente, né? Porque os povos originários, eles acreditavam em Deus. E aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população reconhece um Deus, reconhece uma divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja, o Deus em que vocês acreditam se apresentou como Jesus, ali no Oriente Médio, mas outras divindades, Thor, Odin, Zeus, Apolo... Esse é o ponto. A discussão é sobre Deus. Deus, naturalmente, quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer... Perfeito. É o que eu tô falando que tava falando em Romanos, né? O homem, ele define, né? Ele consegue conceber que exista Deus de alguma maneira.
e ele acaba, de certa maneira, caindo ali em idolatria quando ele tenta reduzir isso para algo que ele consiga interpretar, que ele consiga entender. Ser do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que o argumento de um ateu, de ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe uma divindade, reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você porque você não quer ir para ele, mas ele não está escondido. Ele foi revelado e está revelado. Mas a maioria da população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo, não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí você incorre na falácia... Já deu. Aí, ó, fica vendo, ó. Eu acabei me perdendo, o pessoal levantou a mão. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses, é o Deus onipotente, onipresente. Cara, ó, eu não levantei a mão, o pessoal levantou a mão. Eu gostei desse cara, ele tava mandando muito bem no que ele tava falando ali. Né? Mas aí você incorre na falácia... Já deu. Valeu, Josias. Valeu, cara. Olá, tudo bem? Bom dia. Tô a noite toda gravando e editando. Creio que, cara, deu muita coisa aqui, como eu reagi e fui comentando, deu mais de 2 horas de vídeo, né? O vídeo original tem 1h40. Então vou fazer os cortes certinho, cortar tudo certinho, vai dar mais uns 2, 3 vídeos talvez. Se você chegou até aqui, muito obrigado, agradeço a atenção. Novamente incentivo você, comente alguma coisa aí embaixo, né? Pergunte alguma coisa, diga alguma coisa. Bom, e é isso, eu agradeço, né? Tenham uma boa vida e até a próxima.